Olha aí, muito bem-vindo você que é um membro exclusivo aqui da Hotmart, do Planeta Podcast, não é? Aqui vamos fazer o Planet Talks, que é esse quadro magnífico, e você pode ficar mais perto da gente, ouvir nossas opiniões, participar dos nossos debates e ainda falar que pauta você gostaria de ouvir aqui. Eu e o Humbertinho, que somos conversadores profissionais, batendo aquele papo e falando opiniões fortes e de responsabilidade zero, tá bom? Então sejam bem-vindos, aqui estamos na nave-mãe Juliano Bezerra, ele que é a Miss Guaianazes. Esses dias eu fiquei pensando, ser Miss é um negócio da hora, porque teoricamente você é a pessoa mais bonita daquela região. Mas se você é uma região ruim, talvez não é tão difícil, né, Juliano? O que você acha? Ah, cara, eu tava com uma premissa sobre patinho feio, cara, que é mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, se você já é feio, tipo, em Guaianazes, tá ligado? Ah, Não é os cisnes que vão te achar bonito. você é feio em qualquer lugar, é isso que você tá Né? dizendo. É tipo Nova York, se você conseguir lá, você consegue em qualquer lugar. Se é feio em Guaianazes, você é feio em qualquer lugar. Qualquer lugar, não tem esse negócio de tipo, vou andar, eu sou feio lá, mas se eu for num lugar onde tem cisne, eles vão me achar bonito. Não, não vai. Não vai. Olha, venho aqui a. Boa noite, né? Boa noite. Venho aqui, aí eu entro já discordando já. Com meu boa noite já discordando, porque hoje em dia o exótico tá em alta. Hoje em dia a gente feia tem uma oportunidade. Primeiro porque as pessoas gostam de falar que namora um feio, olha como eu sou incrível, Como eu namoro ajudo. um feio, como eu ajudo. Porque é isso, né? Uma coisa meio Dogville, né? Dogville, tem uma cena lá na Dogville, e o filme é exatamente sobre isso, da pessoa que é uma playboyzinha que vai pra uma cidade de merda, e aí o pessoal, ela começa a ajudar os outros, o pessoal fala, você tá me dando a mão, eu quero o braço, inclusive um braço no meu, né? E o que acontece? Estupra a menina, humilham a menina, fazem tudo o que querem com a menina, por quê? Porque ela deixa. E ela não pune os outros, porque ela fala, eles são tão... Eles são criaturas inferiores, temos que perdoá-los, não é? Tipo uma coisa meio Jesus Cristo mesmo, pai, eles não sabem o que fazem. Sim. Então, hoje em dia, tudo isso pra falar o quê? O pessoal namora gente feia hoje, porque é cool namorar gente feia. Sim, mas eu acho que eu adicionaria um quesito que eu acho muito curioso, que a conduta da pessoa vale muitos pontos. Mais sim. do que outrora. Então, por exemplo, aquela coisa que a gente já falou. Muita mulher, você fala assim, que tipo de homem você gosta? Aí a pessoa vem e fala assim, eu gosto de um cara tipo surfista. Qualquer um pode ser surfista. Sim. Qualquer um, gordo, magro, baixo, alto, negro, branco, japonês, qualquer um. Então é totalmente abrangente. Mas a questão do surfista, nessa conduta que ela tá encaixando aí no estereótipo de surf, tem a aventura, a praia, um cara que gosta de atividades de lugar aberto, sei lá, uma vibe, good vibe, sabe? Uma coisa espiritualizada, sabe? Vem um monte de coisa nesse pacote. Sim. Então eu acho que também a beleza física vai ficando de lado quando a conduta vai se tornando uma coisa muito importante, né? Então, e tem a coisa do cara ser estiloso também, né? Postura e tudo mais. Mas falando especificamente do surfista, que aí me levanta um ponto curioso, realmente, você não tem um campeão mundial de surf gordo. Pois é. Você não tem um campeão profissional, né? Primeiro porque é difícil equilibrar numa prancha quando você tem 200 quilos. Exato. Vamos falar a verdade aqui? Não, todos... Não é todos que podem, Sim, não. talvez entendeu? o aspecto de atleta ajude nesse estereótipo. Ajude. Mas você não tem um campeão mundial de surf feio mesmo. Todos eles são além de magros, caras bonitos também. Bronzeados. E isso não reflete. Eu fico pensando se para ser campeão mundial tem que ser bonito também. Tem. Porque o cara sabe muito de surf. Porque o surf é um esporte estético. Sim. Entendeu? Não é que a manobra é mais difícil. Não. É manobra que fotografa legal. Entendeu? O cara pegou um puta... Como é que chama? Tubo. Pegou o tubo, mas o desvio de septo tá foda. Não vai se dar plaquinha 4. 4,5. Certo. Entendeu? Porque ainda mais é um esporte de nota, né? Esporte de nota, plaquinha. É subjetivo. O cara ali... E assim, é muito engraçado que tem esporte que se a pessoa é só bonita no esporte, ela já ganha mais dinheiro que a média. Só que se ela for bonita e joga bem, ela ganha muito dinheiro. Tipo a Sharapova, assim, lembra? Ela ganhava muito dinheiro, assim. O Beckham, né, mano? Beckham. Porque, mano, o próprio Kaká, eu lembro que eu fui pra Itália uma vez,
Uma vez, foi a única vez que eu fui. E aí, eu tava no aeroporto, cara, o Kaká tinha acabado de chegar no Milan, o cara nem era um craque ainda, não era nada. Mas assim, tinha um outdoor gigante da Giorgio Armani dele com terno. Você fala, mano, esse moleque tem 21, velho. O cara já tá fazendo uma propaganda de outdoor inteiro, assim, no aeroporto. O cara tá ganhando uma grana. Por quê? Porque ele era bonito. Se ele fosse, mano, o Ronaldinho Gaúcho, que, mano, jogou ou mais, ou pelo menos tanto quanto o Kaká... Eu duvido que o Ronaldinho Gaúcho tinha uma propaganda de terno da Giorgio Armani, tipo um outdoor de 28 metros no aeroporto, tá ligado? Faz muita diferença. De fato, é isso. Não é lógico só a beleza, né? Quem é bonito tem a vida mais fácil. Isso aí pra tudo. E não é só porque... Tá, as pessoas querem copular com você, mesmo que elas não vão, né? Porque a gente conhece. Vamos, aqui talvez a gente fale nomes aqui com um negócio mais secreto. É o Juliano mesmo, né? Vida difícil do caralho. Ah, sim, não. Juliano é muito difícil também. O fato dele estar sempre com uma coxinha na mão atrapalha também o relacionamento. É melhor não citar nomes, porque eu ainda não confio nesse negócio de internet. Ainda não confio. Mas o pessoal vai achar um jeito de upar isso aqui. E achar? Ah, entendi. E processar a gente, é isso que você tá dizendo. Ah, mas tem coisas que não pegam. Por exemplo, vou contar. Eu não vou falar o nome aqui também pra não manchar o cara também, mas eu conheço amigo comediante que leva a mulher pra casa, dá carona pra mulher comediante. Ele não vai comer a mulher. Todo mundo sabe que ele não vai comer a mulher. Pelo menos naquela época. Ele sabe, pelo menos naquela época, E mesmo assim ele leva, porque é só pra sentir o gostinho, pra sentir o vapor, assim, entendeu? Da possibilidade, tipo, dele criar um universo paralelo na vida dele, de que um dia, quando ele entregou ela em casa, num universo paralelo, chupou o pau dele, entendeu? Vou te agradecer. Mas eu acho... O cara tava com muito tempo casado e, puta, sei lá, né? A gente sabia quem que era a mulher dele. Tem um meme muito bom de um cara que ele tá assim, tipo, arrumando o banheiro, assim, o encanamento do banheiro. Ele fala, porra, estou aqui há 3 horas arrumando o encanamento do banheiro da minha casa. Minha esposa parece que nunca assistiu Xvideos. Eu acho maravilhoso. É, meio isso. Mas eu entendo os caras, assim, tipo... fazerem isso, e às vezes a mina também faz. Porque a mina vai na festa com as amigas e flerta. Pode não pegar, mas ela flerta, porque o fato do cara demonstrar interesse já é o suficiente pra inflar o ego dela, tipo assim, esse cara queria me pegar. Então estou satisfeita com meus poderes de sedução. Eu não quis, beleza, não concretizei, mas tá lá, entendeu? Ser humano é difícil nesse jogo aí. Isso leva a pessoa a ser menos infeliz por um pouco mais de tempo. Preenche o vazio. Aumentar o casamento um pouco mais de tempo. É triste, mas as pessoas tocam assim. Mas meio que é assim, né? É tipo, que nem eu tô tentando escrever uma piada que eu falo assim... Putz, eu não lembro qual que é o setup, mas é alguma coisa assim. Falando de pessoas que, quando estão muito tempo casados ou muito tempo num relacionamento e começam a transar pensando no colega de trabalho, entendeu? Alguma coisa, eu não lembro o que era exatamente, mas é nesse âmbito, que eu acho muito bizarro. Acho muito bizarro. Quanto tempo você tá namorando, Daniel? Tô namorando há 1 ano e 11 meses. Acho muito bizarro se você estiver transando pensando no colega de trabalho. Acho assim, verdade. Bastante complicado. Sim. E é em primeira pessoa essa piada. Não, e o negócio de você aproveitar uma live secreta pra me dizer me deixa bastante desconfortável. Poucos, que a minha namorada não assina, né? Não assina. Mas E é por isso que você pensa em mim, né? Exato. Porque não tá sendo suficiente. E no Juliano, triplo. Os dois juntos. Depende do Bacana. dia. Mas tem uma piada do Rodney Dangerfield muito boa, que agora eu lembrei, que é... eu tava transando com a minha mulher, e aí ela também não tava conseguindo gozar, e aí eu perguntei pra ela, o que é? Você também não tá conseguindo pensar em ninguém? Cara, eu acho muito bom. A derrota, né? Cara, é muito boa essa piada. É muito maravilhoso. O Rodney, eu acho ele tão... acho que nos Estados Unidos acho que até tem um status de lenda, mas ele não é tão falado como comediante stand-up, assim. Porque eu acho a escrita dele tão absurda, ele é tão textual, ele é tão preciso. Fora a persona dele, que dá um potencial à piada, mas é aquela coisa, mano, a gente traduz a piada do cara... E funciona. É que é foda, né? Porque é tão universal que na boca de qualquer um é engraçado. Mas isso tem uma genialidade, tá ligado? Cara, isso é a maior genialidade, porque é um bagulho que a gente tava discutindo, né? A gente fez show no Beverly agora, terça-feira, foi um puta show foda. Estar no bar de novo foi do caralho. Mas aí a gente fez o show
E foi muito do caralho, assim, tipo, a galera acompanhou tudo que eu queria expressar. E aí eu cheguei no camarim, a gente tava conversando sobre o show, e eu falei pra você que eu tô feliz, né, com o resultado, mas eu queria que as coisas tivessem... que existisse uma síntese maior, que eu não precisasse ser tão verborrágico para explicar o conceito, que o conceito estivesse na piada, que ele fosse o suficiente para funcionar, ser engraçado e a ideia ser transmitida, né? E quando... Isso eu acho que é o mais foda, isso que é o mais fascinante de fazer comédia, isso é a coisa mais legal, você refinar o texto, sabe? De você ir pro palco tentando concretizar tudo numa frase só. E o Rodney Dangerfield faz isso perfeitamente. Essa piada do... Porra, você também não conseguiu pensar em alguém? Mano, ela não é só engraçada porque é inusitada, ela é engraçada porque, mano, você pega todo um casamento infeliz, todo um conceito de ser humano que vive acomodado, sabe? Tipo, cara, o que esses caras não passaram de sexo antes a chegar nesse ponto de, pô, você não conseguiu pensar em ninguém também? Isso tudo é muito engraçado. Esse poder de tudo resumir... bem falar, né? Tipo, ele também falar. sabe que você tá pensando em outra pessoa. Tipo, e tudo bem, a gente precisa resolver isso aqui, tá ligado? Exato. Eu acho ele monstro. A persona dele é monstruosa. E é um cara, mano, raçudo, hein, velho? O cara ficou 13 anos parado, escrevendo piada sem subir no palco, velho. Ou 10 anos, sei lá. Conta brevemente essa história do porquê que ele parou. Então, acho que aqui, como é um ambiente um pouco mais família, o pessoal vai se interessar. Cara, eu acho assim, eu acho a biografia dele uma das melhores biografias de comediante que tem, que, pra resumir, assim, o pai dele foge de casa, ele era filho único, o pai dele foge de casa quando ele era pequeno, a mãe dele é uma mulher má, tipo assim, não é historinha, tipo, má, escrota pra caralho, aí não vou me alongar muito nos maus tratos que ela fazia com ele, mas desde cedo ela largava ele lá, e com 6 anos de idade, ele andava pela rua livremente, porque ele é um cara muito mais velho, deve ter nascido ali por volta de anos 20, nos 30, sei lá. E ele é abusado, né? Na biografia dele tem lá um caso que ele é abusado, que um cara beijava ele na boca por centavos, assim. Ele tinha 6, 7 anos e tal. E beleza, ele vai crescendo com ódio da mãe. Assim, ele amava a mãe, mas a mãe odiava ele. E ele sempre tentando agradar a mãe, e tal. E aí ele resolve entrar no showbiz, né? Uma criança que precisa de atenção. Só que naquela época não tinha um stand-up ainda. Era uma época meio pré-stand-up no sentido de... era muito showbiz, muito vaudeville, muito... cara que contava piada, mas não era stand-up direito. E aí ele vai como Roy, o nome dele verdadeiro é Roy alguma coisa, e não dá certo. E ele casa com a mulher do showbiz, também se separa. É uma vida conturbada, assim, bem triste, assim. E ele meio que desiste. Tipo, como ele vai ter filho, o showbiz não anda pra frente e tal. Por volta dos 30 e poucos anos, ele desiste. E a mulher dele também desiste do showbiz. A mulher dele era cantora. Pra cuidar dos filhos e ter uma profissão normal e tal. E aí, um pouco mais pra frente, ele vira vendedor de castilharia, né? Dessa parte de janelas e tal, que vende de casa em casa. E ele usava o humor pra vender as paradas, ele era um bom vendedor, inclusive. E pra criar os filhos e tal. E aí, cara, ele vai escrevendo piadas one-liners, né? Piadas curtas, num papel e vai colocando num saco. E, bom, acontece um monte de coisa na vida pessoal dele, mas lá, depois de X anos, 10 anos, 12 anos, sei lá, a mulher dele vira e fala, cara, você vai ficar colecionando piada? Qual que é o objetivo de ficar escrevendo e não contar pra ninguém essas porras, saco gigantesco de piada aqui? Aí ele meio que volta, porque as crianças já estão maiores, não sei o que e tal, meio de hobby, né? E aí, cara, começa a arregaçar, tipo, ele começa a subir no palco e arrebentar, porque o cara tinha, mano, 10 anos de material escrito sem testar, o cara foi selecionando os melhores, mano, foi descendo além e foi descobrindo a porra da persona do I Get No Respect, né? Do loser, do terno, das caras e bocas e tal. E aí ele vai explodindo muito rápido agora, depois de 50 anos de idade já. E ele começa a aparecer no Tonight Show, e inclusive ele, na casa de um cara, aconteceu isso. Ele tava vendendo a castilharia, a TV tava ligada, passando reprise do Tonight Show, e ele aparece na TV, e o cara fala, mano, é você ali? O que você tá fazendo aqui? O que você tá vendendo coisa? E ele começa, porque ele tinha medo de dar errado o showbiz e tal, ele já era mais velho, não tinha muita... né, cara já tinha perdido todas as esperanças de dar certo, mesmo quando acontecia um Tonight Show, ele fala, tá, mas isso aí daqui a pouco acaba, né? Sim. E aí, beleza.
ele dá certo, né? Vai fazer uns filmes. Naquela época ainda vai fazer um filme, na época considerado meio B, mas hoje já vira cult, né? Que é The Shack e outras coisas que ele faz. E aí lá na frente conquistou, aí ele se separa, ele compra um comedy club, não sei o que e tal, mas no final da vida dele, ele entra em coma, que eu acho maravilhoso essa parte da vida dele, e o Jay Leno vai visitar ele, e aí a mulher dele tá no hospital e fala pra ele, ó, o Rodney tá em coma, ele não fala, mas ele ouve e ele consegue responder sim ou não com o aperto da mão, né, dele. Então, se você colocar os dedos na palma da mão dele e conversar com ele, ele consegue te responder. E aí o Jay Leno, de maneira muito... como o comediante faria, Exato. mesmo naquela situação Exato. mórbida, coloca o dedo na palma da mão do Rodney Dangerfield, chega no ouvido dele e fala, você acha mesmo que isso aqui é meu dedo? E aí as máquinas começam a responder como se ele estivesse rindo, né? O coração bate mais forte e tal, e a mão do cara não para de apertar e tal. Foi um dia que meio que ele deu uma reavivada, assim. Morreu logo depois, ele já era bem velho, tá? Já tinha mais de 80 anos. E morre, mas acho o arco da história dele muito maravilhosa. E uma coisa que eu gosto de ver nele é você ver as entrevistas dele no Tonight Show. Inclusive, acho que tem uma de 79 que eu acho maravilhosa. Se não é 79, é 69. Acho que é 79 no Tonight Show, que ele faz as one-liners dele. Ele não dava entrevista, né? As entrevistas dele eram um show. Era o ato. Era o ato. Então, ele dava as piadas e aí tem uma hora que acaba as piadas e... ele vira pro outro convidado que tá do lado dele, que é um velho meio quadrado, e aí ele termina de contar, ele vê que ele tá sem piada, não lembra de mais nenhuma, ele vira pro outro velho e fala assim, e você, como é que tá? Depois de 6 minutos de martelado, e você, como é que tá? E aí o Johnny Carson levanta de tanto que ele ri, assim, que é nunca tinha visto o Johnny Carson levantar de rir, assim. E aí você vê uma entrevista mais velho, já com mais de 80 anos, cabelo caju, camisa havaiana, já foda-se, porque ele era um cara mó gel, terno e tal. E aí ali é a entrevista dele, pessoa física. Ele é assustador, cara. Ali você vê o palhaço sem a maquiagem, mano. Cara muito, muito, muito triste, assim. E aí é foda, assim, de ver, porque a persona dele era muito feliz, né? E aí você fica meio, caralho. E a tristeza, você sente que era por quê? Cara, eu acho que a infância dele não foi fácil. Ele era muito pobre, ele começou a trabalhar muito cedo, o pai abandona o cara, a mãe odeia ele. E odeia de, tipo, fazer maldade e rejeitar, falar, por que você não vai morar em outro lugar? E ele, moleque, assim, tipo, 7, 8, 9, 10 anos. Então ele descobre muito cedo que ele tem que trabalhar. Eu acho que tem, assim, o abuso dele, ele fala muito levianamente, assim, eu nem sei se ele não queria falar mais ou se foi só aquilo que aconteceu, mas o cara pagava pra dar beijo na boca do moleque, tá ligado? De 7 anos. Então, eu acho que essa primeira fase da vida dele, muito, muito triste, assim, nunca se conseguiu... A parte mais feliz que ele tem com o pai dele é ele já ascendendo no showbiz, o pai dele vai assistir. O nome dele é Roy Cohen. E ele muda de nome porque ele tá tão... Lá na segunda volta, ele tá tão desacreditado do showbiz que o produtor pergunta pra ele qual o seu nome. Ele fala, bota qualquer coisa aí. Pra anunciar ele, né? E aí o cara bota um nome de zoeira. Rodney, que tudo bem, é um nome normal, mas é um nome. Dangerfield, que quer dizer campo de perigo. Que não faz sentido nenhum, ninguém chama isso. E aí nesse dia ele vai ele fala, fala qualquer merda aí, ele sobe e arregaça. Ele fala, mano, pelo menos esse nome deu sorte e dá pra esconder o sobrenome judeu. Então ele pega essa parada. Mas o pai dele vai numa segunda fase... E o pai dele, eu acho que também é um frustrado do showbiz, que não deu certo. E aí, quando ele vê o Rod, ele fala, olha, é bom, mas a melhor coisa que você tem é essa sua frase do I get no respect. Isso aí vai dar alguma coisa um dia. E eu nem sei se o pai dele chega a ver ele, mano, voando baixo, mas vê o comecinho ali, porque ele já era mais velho, né? Mas e aí, no segundo momento porque ele é triste, tipo, eu acho que ele se fudeu muito na primeira tentativa do showbiz. A mulher dele era difícil também, os filhos, não é uma relação tão simples. No final da vida ele casa com uma loira, talvez interesseira, assim, mas ficou casado com ele até o final, sei lá. Tem coisas que não importa o quanto você vença depois, elas continuam, né? Elas viram marcas e tal. Mas o cara ainda no leito de morte...
aceitou uma piada, né? É. E esse é o puta link que eu vou fazer do porquê que o Will Smith nunca pode subir num palco de stand-up, porque ele é um exemplo de tudo que a gente despreza, assim, sabe? Esse é o assunto principal. Pauta de hoje. Da pauta. E eu sei que é difícil para as pessoas aceitarem o quão bosta ele foi como ser humano, como profissional, como marido, inclusive. Não sei se a gente chegou a falar isso na live da Vandinha. A Vandinha acho que não tava concordando tanto com a gente, né? A Vandinha não concordava nem um pouco. Afinal de contas, a Vandinha falou, não, quando fala da sua família, você tem que atacar. Mas é uma maneira diferente de ver a vida, é uma outra geração também de como abordar e tal. A gente viu essa diferença entre também o jeito que a gente pensava em relação a isso. A Vandinha já é de uma geração que, por exemplo, tem a coisa de, tem que dar umas palmadas na criança, mas é porque vê de uma outra maneira a palmada, entendeu? Não é uma palmada como a gente entende que pode causar um problema no futuro e tal. E a gente tomou bastante hate naquele vídeo, no integral. O Vini hoje me questionou de manhã se ele deveria ou não fazer um corte sobre todas as nossas opiniões. E eu falei pra ele, falou, mano, vai ser um corte só pra tomar pancada, né? A gente tá ligado, né? Eu falei pra ele, ele falou, você quer que faça? Eu falei, mano, quantos cortes tem aí? Ele falou, tem uma boa quantidade. Eu falei, mano, pra quê? Tá ligado? Não agrega, a gente não vai mudar a opinião das pessoas, as pessoas realmente acreditam... Nem a nossa, né? E nem a nossa, né? As pessoas realmente acreditam que... Lógico, por todo o peso, por ser o Will Smith, por... A demonização do comediante foi uma coisa que a gente falou durante a live. Hoje em dia o comediante é um demônio para a sociedade. As pessoas conseguiram colocar o comediante nesse lugar e é impressionante. É o que eu tava falando esses dias para vocês. Se a gente fiscalizasse os serviços que não funcionam da mesma forma que a gente fiscaliza o comunicador, caralho, a sociedade seria um lugar muito melhor. Eu não acho que o comunicador tem esse peso todo que a galera coloca, seja comediante, seja podcaster, seja o que for. Mas a galera colocou nesse lugar o comediante e tem aquela coisa antiga ainda de temos que defender as nossas mulheres, defender as nossas esposas que, caralho... Vídeo de pessoas progressistas muitas vezes, né? É o que eu falo, o progressista se aproxima do bolsonarista quando fala um bagulho desse, assim, porque, mano... Não temos que defender, nós temos que cuidar das nossas mulheres. Eu imagino que os companheiros têm que cuidar um dos outros. De maneira horizontal, não é? Exatamente. E eu acho, assim, interessante essa parada que você falou da demonização do comediante. E é muito interessante como o ser humano não consegue lidar com a risada do outro. E aí, por que eu falo isso? Porque se você pegar na origem da parada histórica... o riso é uma coisa demonizada, mano, muito tempo. Jesus não ri na Bíblia, cara. E quando ele tem 2 momentos de riso na Bíblia, mas eu acho que um é escárnio e o outro é uma coisa muito passageira, assim. Então, se você pega na Idade Média, as festas que tem o riso como um componente é o Carnaval, que é uma festa demoníaca, assim, o diabo faz a sacanagem, isso é engraçado e tal, e beleza. Por exemplo, se a gente assistir Em Nome da Rosa, né? Que a piada é uma coisa que o cara fala. Isso é coisa de primata, do macaco. Isso é um instinto que a gente deve banir. Até, por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado que, se você reparar bem, até hoje é um costume que as pessoas ainda têm. Já reparou que às vezes as pessoas riem e cobrem a boca? Eu mesmo faço isso. Então, eu mesmo faço isso. Isso é um costume de antigamente, porque tinha uma parada da elite achar, por exemplo, de etiqueta mesmo. Isso é época de, antes de Cristo, assim. Os filósofos gregos falam que muitos deles, boa parte deles, inclusive os fodões, falam que o riso é uma coisa da ralé, que aquilo aproxima do animal, que aquilo é uma coisa de quem não pensa e tal. E tem uma parada os dentes daquela época eram horrorosos. Sim. Então você deveria cobrir. E aí até tem filósofos que são mais moderados e falam, o riso, se ele for contido numa situação ou outra, se ele for provocado por algo inteligente, acho que ele é válido. Agora, aquele riso de boca aberta, não sei o quê. Cara, acho surreal esses caras pensarem nisso. E aí você traz pra época moderna, ainda tem uma parada do tipo... O cara que provoca o riso, ele é
demonizado, tá ligado? Caraca, passou 2000 anos, a gente tá nessa ainda, sabe? É que eu acho que o problema aí lógico que tudo isso tá nas entrelinhas, tá na sociedade, é inerente, não tem o que fazer, tá ligado? Mas assim, eu entendo que o riso, ele é de uma natureza cruel. Ele é, inclusive, o do primata, né? O riso, ele se assemelha ao encarar, ao desprezar, né? Isso aqui, é o escárnio, né? Isso aqui, o levantar aqui, tipo, até uma coisa clássica de linguagem corporal, que o levantar aqui é o desprezo. E o riso vem desse lugar, né? Do cara gritar e te afrontar. E vem do lugar de você se sentir. A gente já falou várias vezes isso, e o cara que tá rindo, ele tá rindo de alguém que ele... ou de alguma situação que ele se considera superior, porque ele tá enxergando de cima, e até quando tá rindo de si mesmo, que tá enxergando o seu eu no passado como inferior a ele. Só que isso é da natureza humana. A gente não vai mudar a natureza humana. A gente só tem que começar a aceitar, né, que tá tudo bem. De vez em quando você vai estar por cima, de vez em quando você vai estar por baixo, tá ligado? E as pessoas, elas parecem que não conseguem. As pessoas parecem que estão negando os instintos naturais, estão querendo reprimir os instintos naturais depois de, 170 sociais, mil né? anos, né, como então, Homo sapiens. Quantos tempos a gente tem como Homo sei lá, sapiens? pelo menos uns 10 mil, eu acho. Mas assim, eu acho que... Por exemplo, o Jordan Peterson tem uma coisa que eu acho interessante. Ele fala que toda piada é uma microagressão e às vezes até uma coisa maior que isso, né? Uma agressão mesmo. De qualquer forma... ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que em lugares que tem muita testosterona, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, um campo de obra lá, uma obra, onde tem pedreiros, que tem muita testosterona, tem força, é um lugar só de homem e tal. O cara fala que o novato da obra, muitas vezes ele é alvo de várias piadas. Muitas piadas e tal. Por quê? Porque o grupo já formado tá testando esse cara pra ver se ele é legal ou não. No sentido de, esse cara tem jogo de cintura? Esse cara sabe aceitar a piada? Esse cara sabe fazer uma outra piada, retrucar a piada? Por isso que é um termômetro social de você se encaixa aqui ou não. E se a gente for pegar a parada do Oscar, é uma microagressão. Ninguém nega Lógico. que é um negócio ofensivo. E a pessoa... E aí que tá... A ofensividade da piada depende do receptor. Então, tipo, ela podia falar, cara, eu vou processar esse cara por 100 milhões de dólares. Eu falei, não, achei de boa, por mim não pegou nada. Então, o nível de ofensividade só o alvo pode determinar. Sim. Certo? Então, ela tinha todo o direito de se sentir super ofendida, como acho que ela se sentiu. Mas acaba aí. Ela poderia responder, ela poderia até gritar, ela poderia sair... Entendeu? Tinha 1 milhão de possibilidades. Agora, bater, e nem foi ela, foi o cara, que também teria o direito, vamos dizer. Seria deselegante ele gritar, só gritar? Seria, mas estaria ok, entendeu? É que assim, vamos antes da gente chegar no ponto da agressão, que obviamente é descabido, a agressão é inaceitável em qualquer situação. Tipo, isso aí é isso. Uma coisa que, inclusive, você falou, é lei. Não tem o que discutir, cara. Agressão é inaceitável. Se a gente for resolver com agressão, o mundo virou uma bagunça. Mas eu acho assim, o primeiro ponto que eu acho que tem que ser discutido, que é um ponto que a galera não pensa sobre isso, porque hoje em dia, que inclusive os hates que a gente recebe, cara, é uma burrice, assim, é um nível de burrice que não vale a pena conversar. Porque você tá conversando com um cara que tá falando um outro idioma. Ele não é capaz de entender quando ele tá argumentando que... Porque ele fala... Tem uma hora que você fala lá, tipo... mas porra, nem é um problema tão grande, tá ligado? A piada não foi tão ofensiva porque não é um problema tão grande, tá ligado? E aí a pessoa começa a falar de uma maneira muito rasa que, mas você não sabe como é pra uma mulher perder. Nossa, cara, velho. Esse é o ponto de se ofender, é um ponto a ser discutido. Primeiro, é relativo, é completamente relativo. Pode ter o Rodney Dangerfield com... no leito de morte, o cara tá falando que tá botando pênis na mão dele, tá abusando de um cara que tá morto, né? Em coma, e o cara não se ofender. Como você pode chamar a menina de gorda e ela falar, isso é gordofobia, você sabe o que eu passo? Cara, se a gente for analisar, o gatilho, ele é totalmente relativo. Pode ter uma mulher careca, forte, e vamos colocar a Jade, é Jada? Jada. Jada, como uma puta mulher poderosa, rica,
absoluta, faz o que quer, inclusive destrói todos os conceitos de sociedade, vai contra o que está estabelecido para ela ter um relacionamento aberto, para ela agir do jeito que ela quer agir, para inclusive promover boicotes ao Oscar quando lhe convém, quando acha que faz sentido. Então, assim, é uma mulher poderosa, não é uma coitadinha, tá ligado? Aí fala, ai, mas a mulher, a autoestima da mulher... Tá, quem você acha que tem mais problema? Um cara pobre e careca que tá um tempão sem comer ninguém, tá ligado? E porque isso mexe, sim, com a autoestima dele, ou ela que é casada com o Will Smith. Agora, pô... Com milhões de dólares, numa mansão maior que qualquer brasileiro, assim, 99,9 já poderia imaginar morar. Uma coisa que, inclusive, quem postou foi a namorada do Petri, que eu achei uma observação, assim, sensacional, que ela falou assim... Então, vamos ter que parar com piada de pinto pequeno. Porque você não tá ligado que o cara passa por, problema de autoestima, ter pinto pequeno, isso pesa pra ele. Caralho, esse bagulho de você elencar que dor é maior, que dor é menor, é um bagulho que não faz o menor sentido, não é justo com ninguém, tá ligado? Esse é o ponto. Fala, Juliano. E ressaltar que esse negócio de pinto pequeno dói mesmo. Exato. Assim, Inclusive, eu vou pedir pra você colocar ele pra dentro da calça, apesar de a gente não conseguir ver daqui. Não precisa ilustrar, a gente já entendeu pela frase. Agora, põe sua roupa. Agora... Só quero falar isso, gente. É só pra membros, né? E o seu membro, ó. Mas uma coisa que eu acho que é fato e que a galera demora pra entender é que o humor ou tem que ser, pelo menos, democrático absoluto. Não tem cota, não tem nada. Porque a partir do momento, o humor é o contrário. Se você para de fazer piada, você tá discriminando quando você para de fazer. Exato. E da unha encravada ao câncer terminal é o mesmo peso. Não importa. Não importa a sua dor. Não importa. O importante é se deu risada ou não. Isso então, é engraçado. Fala, ai, mas... Porque, mano, sinceramente, a piada eu posso problematizar de qualquer forma. Porque você pode falar assim, fazer uma piada de gente que usa blazer. E eu falar, nossa, eu uso blazer, meu pai usa blazer. Porque, mano, eu não sei a dor de ninguém, caralho. Exato. Mas é essa a graça. Porque foda-se a dor. Vamos rir todo mundo junto. Ria da sua dor e ela vai ser menos dor. E é claro, sempre vai haver alguém que não lida bem com a parada. Que é um bagulho que eu tenho falado no show, né? Que inclusive a primeira parte do show é toda sobre isso, que é a história. Eu vou, inclusive, juntar 2 cadeirantes que eu tive na minha vida pra fazer isso, que eu quero falar do Henrique também, que é um moleque que estudava comigo, eu já contei várias vezes essa história aqui, que o professor chegava, o nosso professor zoava com todo mundo, e o Henrique era cadeirante, não era só cadeirante, ele tinha alguma espécie de paralisia cerebral, que, mano, ele era todo assim, torto e tal, tinha problema nas mãos e tal. E o professor pegava o material dele e jogava no chão. E ele adorava, porque ele falava, caralho, finalmente eu faço parte do grupo, finalmente não me tratam como uma aberração, finalmente não me tratam como um coitado. E ele não quer ser tratado como um coitado, ele não quer ser tratado como uma aberração, ele quer ser tratado como igual. E é assim que você trata como igual. E é um negócio que a gente tava falando lá na frente da porra do Dogville, tá ligado? Quando você trata o outro ou salva o outro porque você considera o outro menor, porque primeiro que você se acha melhor que o outro. Isso fala muito mais como você é um filho da puta do que sobre o outro, tá ligado? Sim. Então esse é um ponto que precisa ver. Lógico, pode ter um cara que tem o problema do blazer, que é gatilho, e ele se mata. Só que, velho, não dá pra regular isso. E é o que eu falo, a vida não é adaptada, né? Que o Salomão fala pra mim que a gente vai fazer, um amigo meu cadeirante, a gente vai fazer uma trilha, e aí quer levar, começa a procurar trilha adaptada pra cadeirantes, ele fala, eu não quero trilha adaptada, eu quero uma trilha normal, porque a vida não é adaptada. E toda essa base do conceito que eu vou destrinchando lá no show. Mas, cara, a vida não é adaptada, não dá pra gente administrar tudo que tá acontecendo individualmente ainda, né? Individualmente, entende? Sim. Tipo, não dá. Isso tem que ser uma coisa que cada um tem que lidar na sua casa. E aí vem o outro ponto. Eu acho que se a Jada se sente mal, que foi um negócio que o Jeffrey Ross falou lá também no post dele, cara, se sua esposa se sente mal, cuide da sua esposa. Converse com ela depois. Não é justo você acabar com a noite de todo mundo. Não é justo você humilhar um pai, que é o meu guri que eu falei pra caralho no bagulho no episódio que a gente fez com a Vandinha, como as filhas do Chris Rock se sentiram. O pai dele, o pai delas, tomando um tapa em rede mundial, o bagulho vai ficar marcado pra história, sendo que ele só tava fazendo o trabalho para qual ele foi pago pra fazer.
A piada nem é dele, talvez. A piada talvez nem seja dele. E de qualquer forma, o Will Smith causou isso na vida de todo mundo com uma agressão, né, que não deve existir de nenhuma maneira, pra ele se sentir melhor consigo mesmo. Porque ali ele não tava cuidando da esposa dele. A esposa dele não vai... A dor dela não vai sair porque ele deu um tapa na cara de alguém. Ele tava cuidando do macho Will Smith, que se acha melhor que os outros. E eu acho que por um momento ele acha que vai ser aplaudido. E vai, né? Por muita gente então, é ignorante. Né? Eu acho que naquele momento de ímpeto, o cara falava, mano, eu vou fazer isso, as pessoas vão ver quem eu sou, como eu sou protetor. Então é um negócio de ego mesmo, da percepção que o cara tem na hora, às vezes errada, de como ele vai ser percebido por todos, que por algum momento ali ele acha que aquilo ali vai ser unânime, tá ligado? Depois, talvez, quando a temperatura baixa, ele... Puta, o que eu fiz? Mas é bizarro. E esse negócio da regulamentação do que pode ser falado ou não, só tem duas possibilidades. Ou se fala tudo, ou se fala nada. Exato. Por que isso quer dizer? Porque a partir do momento que, então, beleza. Eu acho que o Chris Rock mereceu o tapa. Então, quer dizer, num julgamento, assim, de segundos, o Will Smith levantou e, por um julgamento subjetivo, foi lá e deu um tapa na cara. Você acha que isso tá certo. Então, beleza. Então, a gente abre um precedente. Quando a pessoa achar que foi ofendida, ela pode levantar e dar um tapa na cara. Pra onde a gente vai voltar? Porque se o julgamento é subjetivo, qualquer um pode levantar e dar um tapa na cara de quem quiser. Isso. E olha como a gente tá regredindo de uma sociedade cada vez historicamente mais civilizada para uma barbárie voltando. Porque se qualquer um pode bater na cara de qualquer um por qualquer coisa que o cara se sentiu ofendido, cara, a gente abriu um precedente que fudeu. Ninguém pode falar mais nada, tá ligado? E é o ponto, né, que a gente tava colocando, né? A subjetividade do julgamento, subjetividade do que é bom ou ruim, do que é justo e o que não é. Porque é o Will Smith, a gente ama o Will Smith, a gente vai pra sempre amar o Will Smith, apesar dele ter sido um imbecil. Mas, assim, essa galera não estaria aplaudindo se fosse o Bolsonaro defendendo a Michelle Bolsonaro, tá ligado? Gente ruim também se ofende. Gente ruim também pode causar coisas porque acha que é justo, tá ligado? Se a gente não regulamentar de uma maneira humana, civilizada, cara, é isso, é uma coisa que até o Oscar falou, vai virar olho por olho de novo, tá ligado? Vai todo mundo ficar cego. As coisas são assim. Se ele tem direito, o outro também tem. Você pode não concordar com o outro, mas o outro vai ter que fazer. E aí? E se você um dia estiver comprando um pastel, e aí o outro lá, sei lá, tem uma tradição na casa dele que colocar ketchup no pastel é uma coisa muito agressiva, é um crime. Quando já se viu pastel, na minha religião, o pastel ele é sagrado. Não pode colocar ketchup, aí o cara vai lá te dar um tapa na cara. E pra ele faz todo sentido, pelas referências que ele tem na vida. Vocês falaram um ponto interessante de ser outra pessoa. É que, tipo assim, a gente passou por um momento agora político onde a gente tinha o Trump e o Bolsonaro como governantes, assim. E, assim, pra mim, eles estarem numa palestra é algo mais importante que o Oscar, sabe? Eles estarem numa conferência falando alguma coisa importante pros outros países verem, mais importante ainda. E eles eram um cara que falava assim, repórter, vai tomar no seu cu, tá ligado? Ele falava umas coisas assim pros repórter. E, tipo, ninguém levantou pra dar um tapa nesse cara, entendeu? E ele não é um comediante. A questão também Perfeito, o pessoal Juliano. bate no comediante porque a gente é algo fácil. Tá ligado? E esse é o ponto que eu acho que é o ponto sobre agressão no geral. As pessoas só agridem as outras porque elas podem agredir. Porque elas têm condições de fazer isso. E é por isso que é tão covarde bater numa criança. Porque você só bate na criança porque você se sente maior e você sabe que se você bater ela não vai revidar. E aí você sente que você tá punindo ela e ensinando alguma coisa. E é por isso que é tão errado bater numa criança. Porque não é justo. É um fato. O Will Smith bateu porque ele podia bater, ele bateu porque era o Chris Rock, ele bateu porque ele se sentia poderoso, não só fisicamente, que ele obviamente é mais forte que o Chris Rock, mas também porque esse cara se sente invencível. Faz 20 anos que todo mundo faz o que ele quer, faz 20 anos que toda mulher quer dar pra ele, faz 20 anos que ninguém fala não pra ele. Ele tinha tudo é isso, ele sabia que não ia pegar mal pra ele. No fundo, ele até se sente mal porque foi surpreendente ter algumas pessoas que falaram, mano, você é um imbecil, você não podia fazer isso. Isso pra ele deve ter sido um choque absurdo, tá ligado? Porque ele tinha, assim, toda... Qual é a palavra que eu posso usar? Ele tinha toda a proteção
todo o background de pessoas em volta dele que permitiram ele levantar no meio do Oscar pra bater na cara de alguém porque ele não gostou do que o cara falou. Ele tinha que ter se retirado por seguranças na hora, assim, não existe isso. O cara agredir alguém e ainda gritar e ficar sentadinho lá. Não existe, desculpa. Você pode ganhar o Oscar, pode ser o Papa, foda-se. Você tem que sair. Agora, é aquela coisa que você falou, né? É muito engraçado que você vê, tipo, num cenário recente, uma mãe falei, não agora, mas um pouco antes, fazendo vídeos engraçados, as pessoas aplaudindo, o nosso amigo Boulos fazendo TikTok e a galera achando engraçado. O Bolsonaro, um piadista nato, assim, podemos questionar a qualidade das piadas ou não. E aí a galera quer que os políticos sejam mais engraçados, porque isso dá voto. E os comediantes que falem sério. Cara, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa que a gente tá vivendo? Tipo assim, se você não achar engraçado... Eu, assim, sinceramente, eu sou comediante, vou sempre defender comediante e vou sempre defender o bom senso, porque se o Chris Rock tivesse dado um tapa no Will Smith, eu estaria batendo no Chris Rock. Lógico. Mas assim, como que a galera acha razoável? Ou pelo menos... acho engraçado, assim, porque... Na minha cabeça é tão óbvio que é meio idiota a gente estar tendo essa discussão, porque se a prioridade de todo mundo é proteger a vida, antes disso deve ter agressão, né? Porque meio que é. E ele tinha que ter sido retirado, ele tinha que ter sido, que nem o Jim Carrey falou, ele tinha que ter sido processado. Porra, processo que ele ganha aquele processo por dano moral, assim. Lógico. Nos Estados Unidos, e ganha pesado, cara. Ganha. Ainda mais com o número de views que tem esse vídeo. Já deve ter passado 100 milhões de views em menos de uma semana, assim. Cara, tudo é muito errado. E os Estados Unidos, que teoricamente é o modelo de expressar liberdade de expressão. Exatamente. E de bater nos gigantes. Tá acontecendo isso me preocupa demais. Porque se tá acontecendo aquilo lá, imagina o que vai acontecer só aqui, né? E, cara, a gente tem falado sobre isso, do quanto as coisas são desproporcionais, o quanto se decide hoje na internet quem vai ser punido e quem não vai, que às vezes não é pela atitude do cara, mas sim por quem é, e como esses grupinhos eles trabalham. E a gente vê, mesmo pessoas com que a gente não concorda se fudendo, tá ligado? E a gente fala, mano, isso aqui tá escalando pra um lugar muito errado. E as pessoas não entendem, isso é um papo que só os comediantes conseguem conversar e concordar. Porque a gente consegue se enxergar amanhã. Ele legitimou a agressão, tá ligado? O Zé das Couve vai te agredir um dia no palco, velho. Vai agredir o nosso companheiro e é isso, porque tá cada vez mais se estabelecendo que é assim que toca a banda, tá ligado? De um jeito animalesco, mas as pessoas não estão vendo, porque toda essa construção de demonizar o comunicador e tudo mais, de puta, tá estragando com tudo. E, cara, eu vou voltar naquele ponto, que pra mim ainda é um bagulho que a gente tava discordando da Vandinha aqui, que ela falou, não, porque na hora da raiva, o cara não vê quem tá na frente dele, vê sim. E as consequências, cara. O Chris Rock foi foda. O Chris Rock foi uma pessoa classuda, ser um exemplo de ser humano, de ter tomado tapa, ter continuado fazendo piada, até tentando levantar o show, né? Que ele ainda fez uma piada, uou, acabei de tomar uma surra do Will Smith, tá ligado? Como a gente viu o Andrew Schultz falando, ele tinha tudo pra revidar, inclusive, tire a minha mulher da sua boca. Ele tinha uma piada pronta ali, que com certeza veio na cabeça dele, mas ele foi tipo, cara, eu vou tentar amenizar para as coisas não ficarem piores aqui. Agora, o Will Smith foi lá e bateu porque ele podia. Ah, mas ele teria ido batendo se fosse o The Rock, aí até o ponto de discordância da Vandinha. Ah, ele teria, porque não teria havido. Você acha que o The Rock não iria revidar? Isso é um bagulho muito foda. Tem uns vídeos sobre confiança, inclusive é um canal gringo que tem traduzido para o Brasil, e tem ele falando sobre o Joe Rogan, sobre a postura do Joe Rogan e o fato do Joe Rogan ser também forte fisicamente, o quanto isso faz ele um comunicador melhor, porque ele não tem medo das consequências se isso pode escalar. Não que ele vai deixar escalar, e várias vezes, mostra várias situações lá, da galera tentando escalar com ele mantendo a calma, mas o quanto isso mantém ele tranquilo e confiante, tá ligado? Cara, o The Rock falaria... O Chris Rock falou, porque ele tem a coisa do comediante, ele acredita que poderia falar, mas o The Rock falaria, o Will Smith iria até lá. Se ele, por acaso, tivesse essa loucura absurda de dar um tapa, o The Rock com certeza ia revidar. E as coisas iam ser diferentes. E o The Rock ia revidar porque ele pode revidar.
Porque ele sabe que ele quebra o Will Smith no meio, pra ele tocar no Will Smith. E é isso. Se a gente começar a bater, a gente vai voltar pra mão dos mais fortes. É desse jeito que vocês querem? Barbárie total. É desse jeito que as minorias querem que as coisas aconteçam? Porque é o que eu tô vendo. Minorias apoiando uma agressão. Vocês querem mesmo que volte pro lugar onde o mais forte domina a sociedade? Porque não foi bom pras minorias, tá ligado? Inclusive tem um princípio no direito que é da proporcionalidade, que se um cara te ataca com uma faca, não, vamos dizer, se o cara te ataca com a mão, com tapa, por exemplo, você não pode dar um tiro nessa pessoa e dizer que foi legítima defesa. Por quê? É desproporcional. Um tapa, você não pode matar o cara porque o cara te deu um tapa. Tem esse princípio da desproporcionalidade. Então, eu sempre parto da parada que é o seguinte: o cara te ofendeu, o cara tá te atacando com uma arma que você tem, que é a voz. Então, eu poderia ter feito outra piada, poderia ter ficado em silêncio, poderia ter fechado a cara, poderia ter ido embora. Agora, a partir do momento que você entra no tapa, você tá abrindo uma parada que o cara pode devolver o tapa. O cara pode devolver com um soco, de repente. Então, assim, eu acho muito idiota, muito imbecil as pessoas acharem que tudo bem um tapa pra palavras. Não tá tudo bem. Não. E eu acho que, tipo, no final das contas, a gente tá chovendo no molhado aqui, porque Mas eu acho importante pontuar tudo, sabe? Porque eu acho que, mano, eu acho, inclusive, se não fosse o Chris Rock, nem precisa ser força física. Eu acho que se fosse um cara tipo Chapéu, ele já não daria o tapa. Porque o Chris Rock, ele tem uma personalidade, e se você assistir Everybody Hates Chris, ele é um cara, e em outras entrevistas ele fala isso, ele já sofreu muito bullying. E esse tipo de personalidade que o cara tem é o cara que ele vai zoar, mas ele quer paz. O Chapéu, não. O Chapéu, ele apanharia do Will Smith numa porradaria, possivelmente. Mas ele é um cara ele é um cara destemido em bater na minoria ou no opressor. Não interessa. E ele sabe que a maior arma dele é a voz. O Chapéu poderia não ter revidado fisicamente, mas moralmente ele tem um discurso tão foda já pronto na cabeça dele do absurdo que seria isso, aquele ato, que ele destruiria o Will Smith por 10 minutos e ninguém ia fazer ele descer daquele palco até humilhar o Will Smith até pó. Entendeu? Então eu acho até que nem é tanto uma questão de físico, é uma questão de personalidade. Sim. Sacou? Se é o CK lá, sacou? Ele não vai. É que é aquilo que eu falei, ele não só sabe que pode bater por causa do físico, mas ele sabe que ele pode bater porque ele é o preferido do mundo. Porque ninguém fala não pra ele. Isso também altera a cabeça do cara, Seria tá interessante se fosse o Chapéu. Seria muito interessante se fosse o Chapéu. Outra coisa que eu queria levantar também é que o Will Smith não é um cara que não conhece o stand-up. Pelo contrário, ele já andou com um comediante. Já fez. Já fez, e ele conhece muito bem a cena, conhece muito bem o trabalho da galera, cara. Ele fazer isso é um completamente desrespeito total, sabe? Porque não é um cara desinformado, tá ligado? Que, tipo, não entende o que é uma piada. Ele é um cara que tem o conhecimento do negócio e ainda cometeu essa atitude. Outra coisa, isso é um ponto muito bom, porque outra coisa que a galera tem falado, né? Um comentário que inclusive o hate veio pra mim porque foi eu que fiz o comentário, que eu falei. Eu falo até 65 anos, são 95 anos de Oscar, onde existe essa fritada e onde existe essa exposição dos caras famosos que estão lá. Porra, é uma festa pra eles, mas, mano, vamos brincar com eles também. Eles não são intocáveis, tá ligado? E aí a galera fala assim, mas não é só porque acontece há muito tempo que a coisa não tem que mudar. Tipo assim, tem que mudar, tem que ter respeito. Cara, não é um desrespeito. Vocês estão mudando as regras do jogo pra se tornar um desrespeito, pra qualquer um poder se sentir ofendido, eu quero punir o outro de alguma maneira. Qual tá ligado? piada que... Então, qual que é a proposta? Não ter piada nenhuma? Não tem piada nenhuma. Então acabou. Então vamos acabar com a profissão. Comédia. Porque essa parada da comédia do bem, desculpa, irmão, você tá falando uma merda não existe. Enorme, não existe. Só piada com opressão. Não existe. Como diria o meu amigo Juliano Bezerra, o desejo do oprimido é se tornar o opressor. Então, vamos lá, a gente decreta hoje que só pode ser feito piada com hétero, com branco, com rico, com todas com europeu, sei lá. Beleza.
daqui 30 anos de um mundo que a piada é só feita com opressor, quem que você acha que é o oprimido agora? E a galera tá ligado? Entende. Sim, não, a galera não entende que já tá virando. Esse jogo já tá virando. Cara, eu tomei hate porque eu fiz piada com as filhas do Gugu e a piada foi, assim, um comentário aqui no meio que, tipo, poxa vida, será que elas vão conseguir comprar um Porsche? Porque elas estavam chorando no story porque elas não podiam comprar um Porsche. E aí a galera veio falar, ai, Humberto fala sem saber, ele não sabe como tá no lugar dela. Foda-se, eu não tenho que saber. Isso é absurdo. Exato. Isso é desproporcional. Sabe o que é ofensivo? É ela chorar no story pra todo mundo. Isso é gatilho. E não eu falar que, porra, que absurdo não poder comprar um Porsche. Vai se fuder, menina. Ao contrário, é tipo, muita gente não sabe como é não ter dinheiro pra comprar um Porsche. Entendeu? Tipo assim, tem caras que passam a vida inteira sem cogitar a possibilidade de comprar uma areia. É por isso que é engraçado, porque é um absurdo. Você vive numa realidade tão descolada do mundo verdadeiro que é engraçado por causa disso. E eu nem acho que ela não tem que falar isso. Foda-se a dor dela. Tá ligado? Então, e esse é o ponto. Eu nem acho que ela não tem que falar. Ela tem que postar o que ela quiser no story. E se alguém tiver gatilho, pau no seu cu. Porque as pessoas têm que se expressar. Agora, eu também acho que eu posso aloprar ela. Sim. Eu posso humilhar ela. Tá ligado? Porra, é absurdo, caralho. A gente tá criando uma geração tão ultra sensível que a gente tá virando uma geração de paranoicos. Então, se eu virar pra você e falar assim, nossa, da hora esse casaco, hein? Você vai falar, mano, será que ele gostou do meu casaco? Será que ele tá tentando me ofender? Será que é inveja? Mano, o cara tá tão sensível que ele tá sempre numa posição de defesa, achando que vai ser atacado a qualquer momento. E é aquela coisa que eu falei, velho. Não existe essa parada de vamos defender um determinado grupo. Porque o único jeito de ser justo se você considerar uma piada uma opressão, é que todo mundo vai ser oprimido. E vai. Sabe por que vai? Porque a roda gira. Porque hoje a piada era com a mulher do Will Smith, amanhã a piada é com o Chris Rock e tá tudo bem, porque as coisas se igualam, velho. Então é esse o jeito. Se a gente escolher selecionar essas pessoas ou esses grupos não serão os oprimidos, ou não poderão ter sido feitas piadas com as pessoas, a balança muda. Se a gente falar ninguém vai poder fazer piada, a balança muda. O único jeito da balança ser equilibrada é todos são alvos e todos são atiradores. É o único jeito. E aí entra uma outra coisa que a galera confunde também. Existe piada e existe a agressão e discurso de ódio. Às vezes, as coisas se perdem no meio do caminho. Agora, não dá pra gente transformar piada em discurso de ódio só porque a gente se ofendeu. Aqui, eu sempre pontuo isso porque, mano, eu canso, aquilo que eu falo, do argumento da galera que, mano, só sabe o raso, sabe? Que nunca teve uma discussão porque nunca pensou sobre isso. A galera vem falar, porque comediante acha que tudo é piada. Em nenhum momento a gente tá falando que tudo é piada. Só que tem coisas que são piada. Juliano, por favor, você fez uma análise, inclusive aqui no Dia da Vandinha, sobre a piada no caso. De tudo isso que a gente falou, agora ainda vamos pra piada. Vamos pro especialista. Pra mostrar. Opinião do especialista. Não, mas vamos pra mostrar que essa piada não é ofensiva. Não é. Vamos falar de o que é ofensivo e o que não é. Vamos lá, Juliano. É que, tipo assim, eu tava olhando o vídeo pensando da seguinte forma, porque foi o Chris Rock que falou a piada, ele não ia aceitar qualquer piada que escreveram pra ele. Então, ele analisou, falou assim, pô, é uma piada de um filme onde a personagem feminina, ela é forte pra caralho, porque ela passa o filme todo provando pros caras que ela é foda pra caralho. Eu lembro que eu assisti esse filme quando tinha uns 14 anos, eu fiquei chocado. Tem uma cena que tem um cara que rasga rasga o cinto dela com a faca. E vai ter uma ação de estupro ali, tá ligado? E a mina revida e escapa, tá ligado? E o filme é ela mostrando que ela tem garra, que ela tem força, uma personagem foda pra caralho. Então ele pensou assim, eu vou comparar ela com essa personagem que é foda pra caralho, porque a mulher do Smith também deve ser uma mina forte, com personalidade forte, tá ligado? Sim. E eu acho que se ele quisesse ofender, ele não teria começado a frase com Geida, eu te amo, que ele tava mostrando um determinado carinho, e não teria comparado com um personagem de um filme tão foda. Ele teria ido por uma coisa escrota, tipo, você vai fazer a família Addams 3, tá ligado? Smeagol. Você vai fazer você vai participar como Smeagol. Ele teria usado um personagem que ia criar uma coisa pejorativa. Não um personagem que ia fazer um comparativo de uma coisa incrível, sabe? Porque
A gente que é comediante, a gente sabe como funciona uma fritada, sabe? Eu acho que todo mundo sabe. Tem a piada que é pra ofender e tem a piada que é um Sim. comparativo pra você engrandecer alguma pessoa. E lá super estabilizado esse tipo de humor, né? Essa modalidade, vamos chamar assim, de fritar. Super estabelecido. Você pode pegar vídeo do Don Rickles zoando o presidente dos Estados Unidos, assim, na cara dele, coisas assim, pesadas, muito mais pesadas que essa piada, mas muito mais. Aí você vai falar, mas tem um histórico do Smith, ou do Chris Rock. Que não é bem assim como estão pintando também. Então. Não é bem assim, não. Tem nada demais. A piada do cara é muito básica, assim. A Jada faz televisão. Ela boicotar o Oscar como se eu boicotasse as calcinhas da Rihanna. Eu nunca fui convidado. Cara! Ele tá se colocando pra baixo também, tá ligado? Exato, é uma autodepreciação e qual é o problema de você fazer televisão? Caralho, e daí tem grandes astros da televisão que não fazem cinema. E, sabe, tipo assim, mano, então ninguém pode falar de você. Exato, você é tão absoluto, todo mundo fala assim pra você sempre. Então, e a regra do bullying, você sabe qual que é, né, Juliano? Qual que é a regra do bullying? Formar caráter. Não. Se você se ofende, o negócio piora. A regra do bullying é não acusar o golpe, né, tio? Se você ficar puto que eu te chamo, seu apelido agora é Mico Leão Dourado, qual que é o apelido que vai ficar? Porque você ficou puto. Exatamente, porra. Então, cara, é a coisa do... E aí tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhosa. Porque no discurso, quando ele ganha o Oscar, ele fala... Porque a nossa profissão... Realmente, a gente tem que aguentar calado, muitas piadinhas, cala a boca. fica quieto, não sei o quê. Cara, você ganha milhões, você faz exatamente o que você quer. Pouquíssima gente trabalha com o que gosta, você faz exatamente o que você gosta. Você, porra, é famoso, uma galera quer dar pra você. Puta, a sua vida é tão maravilhosa. É o sonho. Se você bota um contrato na frente de todo mundo, você pode fazer o que você quiser, você ganha milhões de dólares. Você é famoso, o pessoal quer dar pra você, o pessoal te ama, não sei o que, sei lá. Você assina, eu não vejo. Mas tem um problema. O pessoal vai fazer piadinha com você e falar mal de você na mídia e blá blá. Cara, você não assina essa porra desse contrato? Tirando o Juliano, que não quer ser famoso, mas qualquer um assina esse contrato. Não, e você não pode ser ofendido. Sério, você jura, não pode falar nada, você não pode... É isso, tipo, você não aguenta palavras. Você quer tudo isso e não pode ter nada de negativo na sua vida. Cara, vai tomar no cu, velho. Vocês querem ver um comparativo que um cara fez uma vez pra tentar me zoar? Vocês lembram que eu tava com cabelo grande, eu tô ficando careca. Aí eu tava com rabo de cavalo. Aí meio barba e tal. Aí ele falou, ih, tá parecendo o Carlin. Tá ligado? Ele quis falar que eu tava ficando careca. E aquele careca que anda com coque, tá ligado? E tipo, porra, é o Carlin, mano. É sério que você quer me zoar falando que eu pareço com o Carlin? Tá maravilhoso pra mim, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com a Jada, tá ligado? Ela se ofendeu por ser comparada com uma mina foda de um filme, sei lá. Exato. Não, mas eu acho que o problema talvez nem seja ela, porque eu acho que ela revirar os olhos, cara. Normal. Se parasse ali, também. tá tudo bem, Puta, tudo ok. que pariu. Agora, ele, velho. Ele aí. Ele foi o problema. Agora, um outro ponto. A gente nem estaria falando nada disso. Ele nem lembraria dessa piada, nem saberia de nada disso. O problema foi ele. Ela não tem nada demais. Ela, inclusive, se ofendeu com o clássico, como as pessoas podem se ofender, tá ligado? Agora ele. E aí vamos discutir o outro ponto, né? Mas ele tava defendendo a esposa dele, né? A coisa do o progressista achar que a mulher tem que ser defendida dessa maneira, com socos. Porque eu sou o provedor, o homem da casa, o que tem força física, é homem das cavernas, cara, né? E é o mesmo cara que vai falar do heterotop, escroto, macho escroto. Se um cara olha pra uma mina na balada, essa mina tá acompanhada, a mina vira pro cara, a namorada dela, e fala, puta, o cara me olhou ali, ou me deu uma piscada, por exemplo. E esse cara vai lá e arrebenta o outro, essa mina vai falar, nossa, por que heterotop? Só se resolve na mão, né? Como vocês são... brutos, como vocês são rudes, como vocês são intelectual, homo erectus, né, neandertais. Cara, é a mesma pessoa. Eu não vejo diferença nenhuma de uma atitude pra outra. Sim, é a mesma coisa. Inclusive, a gente falou no 500 Dias com Ela, episódio do Cineclube, sobre o Tom batendo no cara que vai chavecar a Summer lá e tal. E é exatamente o negócio. O Tom bateu pra ele se sentir o dono da Summer. Eu tô batendo porque você tá mexendo na minha propriedade, tá ligado? E foi mais ou menos isso que ele fez. E é o bagulho, mano. Cara, sinceramente, e me fizeram essa pergunta assim, do mesmo jeito. Mas se fosse sua mina, cara, eu ia
cuidar da minha mina. A volta no carro ia ser foda. A gente ia conversar muito sobre isso. Talvez ela chorasse em casa, mas eu estaria do lado dela. Eu ia ajudar ela a se sentir melhor com a condição dela. Agora, eu não posso bater nos outros porque ela se sente mal, tá ligado? A gente não pode resolver as coisas assim. Cara, eu vi algumas minas postando que, tipo, você tem que ficar com um cara igual o Will Smith, que te engrandece e bate nos outros quando te ofendem. Eu acho que as minas que pensam assim, elas não sabem, mas o marido dela não vai viver 2 anos, né? Porque se ele sair batendo em todo mundo que ofendeu ela de alguma forma... Ou você é feia, né? Também tem como no começo da nossa discussão, aí não tem esse Eu problema. até conversei com o Humberto, um caso que aconteceu no meu bairro esses dias, que um vizinho meu chegou a falecer, porque ele não quis tirar o caminhão dele de um determinado local, e a mulher dele tava junto, e ele queria mostrar que era macho, e... deu ruim. E, mano, eu acho assim, se a mulher se sente que tem que ter um cara desse, você tá se colocando como inferior, né? Porque se é a força física que manda... E você tá colocando a vida do seu namorado em perigo. Pois Existe é. esse tipo de coisa, sabe? Pois é. Ele não vai durar muito. Como o Daniel falou, né? O negócio do companheirismo, tem que ser horizontal, tá ligado? O cara não pode achar que ele vai resolver pra ela as coisas. Sim. E agora tem outro ponto, né? Que é o ponto do Chris Rock, da galera começar com esse discurso assim, eles tinham briga há muito tempo, o Will Smith já tinha pedido pra ele parar. Não é bem assim, internet. Tipo, as coisas não são desse jeito. Com certeza, se o Will Smith chegasse nos bastidores pro Chris Rock e tivesse falado, mano, esse bagulho é um bagulho que pega na minha casa, tá foda. Não tem como você não falar. Você acha que ele ia falar não? Você acha que o cara ia realmente... Essa não, pergunta nem era tão necessária, eu acho. eu vou fazer Ele pra teria machucar. cortado, O cara nunca o comediante faz pra machucar. O comediante faz porque é engraçado. E às vezes a coisa engraçada, como o Chapéu fala, é a mais cruel, entende? E nem foi a mais cruel. E nem Podia ser muito foi, pior. mas só um exemplo. Mas agora tá rolando um vídeo que é exatamente o ponto, que é exatamente o que a gente discorda sobre o que tá rolando na internet de destruir reputação e tudo mais, que não é justo ganhar desse jeito. Tá rolando um vídeo do Will Smith num programa como é que chama? Ah, caralho. É um comediante que ele era muito famoso, agora ele tá meio, assim, só fazendo show. Quando que é? É um programa antigo, mas tá o Will Smith fazendo uma piada com o cara da banda do cara. E É um talk show. é um talk show e o cara é careca. E o Will Smith tá aloprando ele que ele tem que... ele é um cara de regras. Ele tem que fazer... Eu vi isso aí. O careca da banda, né? Isso. E aí a galera começa a colocar como se o cara também tivesse alopecia, não sei como pronuncia isso, alopecia, acho que é, né? Cara, a gente não tem isso concreto. Mas ele tava usando um careca, que também tinha ter problema de autoestima. Ele é homem, blá, blá. Mas assim, também já não acho que a gente tem que distorcer a ponto de falar, olha como ele é hipócrita. Ele também, o cara tinha alopecia, isso a gente não tem em concreto que o cara tinha alopecia. Não é justo também com o cara, tá ligado? Eu acho engraçado como as pessoas rápidas na internet puxam a capivara de todos os envolvidos. Então, tem essa história dele com isso. Descobriram que a própria Jada, quando terminou com o Tupac e começou a sair com o Will Smith... evitou que o Tupac batesse no Will Smith. Tem a capivara do Chris Rock, que falam que a Rochelle era uma... faz tempo que o Chris Rock vem zoando as mulheres negras. Mano, o cara é negro, o cara é ativista, tá ligado? Não tem nada a ver. Porque a Rochelle era uma mulher negra, nervosa, não sei o que, isso é um estereótipo. Cara, juro por Deus, é a mãe do cara. Só ele sabe como é a mãe dele. E segundo, se a mãe dele era assim e é igual a um estereótipo, desculpa, é assim que ele vai retratar. Porque é uma comédia. Ele tem que distorcer as coisas. Porque, mano, se faz a Rochelle com um estereótipo de branca, podia até ficar engraçado. Mas não era a realidade que o cara viveu. A gente não tem que, como comediante, satisfazer a tua agenda. A gente tem que fazer o que a gente acha que é real. E se desculpa, se a minha mãe é o estereótipo da mulher branca, de classe média alta, que não sei o que, não sei o que lá, e eu vou fazer um filme e ela tá lá, eu vou fazer como ela é. Se ela corresponde ao estereótipo ou não, é um problema meu. Como criador, tá ligado? Eu não devo satisfação a ninguém. É engraçado ou não? Esse é o julgamento que, porra, me cabe, tá ligado? Como comediante. Como um advogado tem que ser julgado se o trabalho dele é bom ou não. Se o engenheiro fez o prédio que cai ou não. Como comediante eu tenho que ser engraçado ou não. Gostou? Ótimo. Não gostou? Não assiste. Acabou. Tá ligado? Eu fico puto com essa parada do estereótipo. Quer dizer, os caras estão achando que o cara é racista, sei lá o que é. Ele é negro. Olha a loucura que a gente tá falando. Eu acho incrível, Varela, que é uma coisa que eu falo pra todos os meus amigos. Como o pessoal...
quer que o comediante pare de fazer piada sobre o estereótipo, mas ninguém cria uma solução pro estereótipo não existir. O pessoal fala pra eu falar, para de fazer piada sobre o seu bairro ser violento. Cara, por que você não vai lá ajudar meu bairro a não ser violento, caralho? Tipo, isso me dá muita raiva, sabe? Então, peraí, só uma coisa que eu acho importante ser dito aqui. O seu bairro tem um estereótipo de ser violento. Tira o estereótipo. O seu bairro é violento? Vai continuar, cara. Ele é violento. Então, o estereótipo, a gente pode afirmar aqui, como trio, que o estereótipo ele nasce de uma coisa que tá existindo. E em vez de a gente resolver o real, a gente quer calar a boca da mentira, da piada. A gente tem que criar uma utopia pra gente mesmo acreditar que a gente cria lá o seu bairro como um lugar perfeito. Em vez de a gente melhorar o bairro, a gente cria na ficção um lugar maravilhoso e a gente começa a acreditar na ficção. Olha essa coisa louca. Varela, só essa semana eu recebi mensagens do meu pai ou da minha mãe falando: filho, quando você chegar, avisa, teve um assalto aqui na nossa rua. Eu recebi em todas as noites que eu vim trabalhar aqui e que eu voltei pra casa. Sabe? Tipo, e aí eu não posso fazer piada sobre isso. Bizarro, é bizarro. É a minha vida. É bizarro. Dá vontade de subir no palco e falar todos os estereótipos ao contrário e ser irônico. Porque é isso que vocês querem? Pô, eu tava lá em Guaianazes e encontrei uma pasta de dinheiro, que é sempre assim que acontece, né, e tal, e tava na Rua de Ouro. Cara, que é isso, cara? Que é isso? O trabalho da arte é botar o dedo na ferida, não é colocar a sujeira debaixo do tapete, tá ligado? E sabe um bagulho que é horrível que tá acontecendo? É que a galera, se você não concorda com ela, e é um bagulho que aconteceu, inclusive, tô aqui me sensibilizando com o Bolsonaro, que eu acho que é uma das piores pessoas que eu já vi na história da humanidade. A galera começava a colocar tipo assim, ó, ele não concorda com a gente. Então, e no fim acabou que se revelando muita coisa pior do que era colocado, né? Mas se ele não concorda com a gente, então vamos cravar aqui, encaixar ele numa narrativa que ele faz isso daqui que é muito ruim. Então, por exemplo, o que tá acontecendo agora, se você não concorda com o tapa, então você é racista. Porque, porra, você não concorda com o tapa aqui, você não consegue ver a luta da mulher negra, caralho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com classe, com raça, essa questão. Tipo, a questão é a violência que é inadmissível, tá ligado? E é aquele negócio, aquela história que a Mel Maher fala, né, sobre o feminismo, tá ligado? Essas questõezinhas que vocês estão estabelecendo, se pode falar isso, não pode falar aquilo, se tem que ter banheiro para um, banheiro para outro, tô dando uns exemplos aqui rasos, mas vocês entendem que essas são pautas de discussões bobocas que às vezes permeiam um programa, um morning show da vida, mas a mulher pobre lá da periferia, ela não tá preocupada. O feminismo dela é outro. Ela tá preocupada em sobreviver. Se você der condição para essa mulher sobreviver, talvez essa mulher consiga um lugar na sociedade que ela realmente merece e que isso aqui, a gente não precisa nem discutir. Porque tá todo mundo bem, entendeu? Olha, eu acho que foi uma boa discussão aí. Temos um show para fazer e eu tô com uma fome desgraçada, né, Juliano? Certo ou não? Se fizer assim, ninguém vai saber. Eu recomendo você tomar um chocolate, que agora tá... Agora tá Juliano bom, tá fazendo milkshakes, aqui ele virou o Willy Wonka do planeta, criando grandes drinks aqui. Daqui a pouco ele vai virar um barista aqui. A gente vai falar, eu quero um mocha cappuccino. Certo, Juliano? E o Juliano, ele é um cara que a gente tem a máquina aqui agora, e ele falou, não, eu trouxe tal coisa vocês trouxeram a máquina. Caralho, Juliano, você trabalha aqui, toma o chocolate, não é um churrasco que cada um leva uma bebida. Só toma o bagulho, velho. Só fica à vontade aí, meu. Não, é que eu tô igual o Will Smith, eu quero me sentir parte também. Então... é verdade. Trazer esse negócio é como se fosse dar um tapa na cara do Chris Rock. É isso. Olha, muito obrigado a você que é membro da nossa comunidade especial. Ficamos muito gratos por você ser um assinante. Essa é só uma conversa teste. Hoje teve até uma temática mais séria e tal, porque isso aí realmente mexe com o nosso core, né? Então, muito obrigado por assistir, mas outras conversas de outras temáticas, coisas mais espalhafatosas e mais sérias também virão por aí. Nem eu sei o que vem por aí, mas fique por aí que tem coisa aí e é nóis. Por aí a gente se vê. Então falou aí, né, mano? Falou aí. Um abraço. Tchau.